Navegar contra o vento parece impossível do ponto de vista intuitivo. E ainda assim, um veleiro consegue fazer isso de forma contínua. Ele não avança porque o vento o empurra por trás, mas porque a vela gera uma força que não aponta na direção do vento real. Essa força se transforma em avanço quando entra em jogo a resistência da água sob o casco. O resultado é uma manobra que permite ao veleiro se aproximar de um destino localizado quase de frente para o vento. Hoje vamos explicar o que realmente acontece quando um veleiro avança em direção oposta ao vento. Vamos ver qual é o papel do vento aparente, como funciona a diferença de pressões em uma vela moderna e por que um componente que fica debaixo d'água é mais importante do que a própria vela. Também veremos como veleiros de competição conseguem superar a velocidade do próprio vento e o que acontece quando um único ajuste de poucos graus faz com que um barco pare ou avance. Se você quer entender com precisão como uma embarcação pode usar um vento contrário como fonte de propulsão, fique até o fim, porque aqui vamos desmontar isso passo a passo. Antes de continuar, aqui vai um desafio para quem está assistindo a este vídeo. Ao longo deste vídeo, vamos mencionar um dado muito específico relacionado a um componente indispensável para navegar contra o vento e que quase ninguém percebe a olho nu. No final faremos uma pergunta sobre esse detalhe. Vamos ver quem consegue identificá-lo. O primeiro conceito que precisamos esclarecer é o vento aparente. O vento real é aquele que sopra no ambiente. O vento aparente é o que o veleiro sente quando está em movimento. Se o vento real sopra de frente, mas o barco avança, a combinação das duas velocidades gera um vento resultante que chega de uma direção diferente. O timoneiro não trabalha com o vento real, mas com o vento aparente. Isso é fundamental porque permite orientar as velas de modo que gerem uma força aproveitável mesmo quando o vento vem de frente. O segundo conceito é a função aerodinâmica de uma vela. Uma vela moderna não é uma superfície plana. Ela é um perfil projetado para que o ar circule mais rápido de um lado do que do outro. Quando o vento aparente entra na vela, o lado convexo obriga o ar a percorrer uma distância maior e a acelerar, enquanto o ar do outro lado percorre uma distância menor e se move mais lentamente. Essa diferença de velocidade cria uma diferença de pressão. A pressão mais baixa aparece no lado onde o ar se move mais rápido, e a pressão mais alta surge no lado onde ele se move mais devagar. Essa diferença gera uma força lateral conhecida como força de sustentação. Não é um empurrão direto para frente, é uma força oblíqua que aponta para o lado do barco. Essa força é a razão pela qual muitas pessoas acreditam, de forma equivocada, que o veleiro deveria se deslocar lateralmente. Aqui entra o terceiro conceito essencial: a força lateral, gerada pela vela, precisa de um elemento que a transforme em avanço. Sem esse elemento, o veleiro simplesmente derraparia sem controle. Esse componente fica debaixo d'água e oferece resistência lateral ao deslocamento. Ao oferecer essa resistência, ele converte a força lateral em empuxo para frente. Quanto maior for a força lateral gerada pela vela, maior será o empuxo útil obtido pelo barco, desde que esse componente esteja corretamente projetado. Quando combinamos essas três ideias, surge a manobra de orça. O veleiro não avança diretamente contra o vento. Ele progride em ângulos oblíquos que combinam o empuxo útil com a resistência lateral. Em seguida, realiza uma mudança de rumo e continua avançando em outro ângulo oblíquo. O resultado final é um deslocamento líquido em direção ao destino que está de frente para o vento. Se observarmos a trajetória de cima, ela parece um zigue-zague. Cada trecho desse zigue-zague é um equilíbrio entre o vento aparente, a orientação da vela, a força de sustentação e a resistência da água. Esse equilíbrio é extremamente delicado. Se o timoneiro fecha demais a vela, o fluxo de ar se separa do perfil e a sustentação desaparece. Se abre demais, a vela deixa de gerar diferença de pressão e o vento a empurra sem produzir avanço útil. O ponto exato em que a vela gera a máxima sustentação com a mínima perda é chamado de ponto de orça. Manter esse ponto exige ajustar cabos, ângulos e posições, com precisão constante. A orça não é uma manobra simples. Ela depende da velocidade do vento, do formato da vela, da posição do mastro, do tipo de casco e do tamanho do componente submerso responsável pela resistência lateral. Cada veleiro tem um ângulo limite em relação ao vento. Alguns conseguem orçar a 30 graus, outros apenas a 45. Quanto menor o ângulo, maior é a capacidade do veleiro de aproveitar o vento contrário como fonte de avanço. Durante a manobra, o timoneiro precisa verificar vários parâmetros em tempo real. Se percebe que a embarcação perde velocidade, ajusta a vela alguns centímetros. Se nota escora excessiva, reduz a área vélica ou modifica o ângulo de ataque. Se sente que o barco não responde ao leme, precisa corrigir a posição do componente submerso ou alterar o rumo. Cada decisão produz uma mudança imediata no comportamento geral do veleiro.
A interação entre o ar e a água é tão complexa que até pequenos erros podem interromper o avanço por completo. Um ângulo de apenas 3 graus pode ser suficiente para que a vela deixe de gerar sustentação. Uma velocidade inadequada pode alterar o vento aparente e desestabilizar toda a manobra. E uma má coordenação entre o leme e a vela pode fazer com que o componente submerso deixe de transformar a força lateral em empuxo útil. Todo esse processo ocorre de forma contínua, enquanto o veleiro avança, passo a passo, em direção a um destino que está de frente para o vento real. A capacidade de dominar essa manobra é o que diferencia um navegante experiente de um iniciante. Trata-se de um sistema técnico preciso no qual o ar gera uma força lateral e a água a converte em avanço. Esse é o núcleo de todo o funcionamento do veleiro moderno. A manobra de orça é apenas a base. Para entender como um veleiro mantém velocidade e controle nessas condições, é preciso analisar como interagem o vento aparente, a sustentação da vela e a resistência da água em movimento. Cada um atua como parte de um sistema coordenado. Nenhum elemento funciona isoladamente. Todos dependem dos outros. Uma mudança na velocidade do vento altera o vento aparente. Uma mudança no ângulo da vela modifica a sustentação. Uma mudança no componente submerso altera a resistência lateral. Navegar contra o vento é um processo dinâmico, em que tudo muda de forma contínua. O vento aparente é especialmente variável. À medida que o veleiro acelera, o vento aparente se intensifica. Isso surpreende muitas pessoas, porque imaginam que, se o barco avança contra o vento, deveria sentir menos vento, mas acontece o contrário. A velocidade do barco se soma à velocidade do vento real. E o resultado é um vento aparente mais forte, que chega de um ângulo ligeiramente diferente. Isso provoca um efeito de retroalimentação. Quanto maior a velocidade, maior o vento aparente. Quanto maior o vento aparente, maior a sustentação na vela. Quanto maior a sustentação, maior a força lateral que o componente submerso pode transformar em avanço. Esse efeito explica por que alguns veleiros conseguem navegar mais rápido do que o próprio vento real. Para que esse sistema funcione, é necessário manter o ângulo correto. O ângulo entre o vento aparente e a vela determina a magnitude da sustentação. Se a vela estiver fechada demais, o fluxo de ar se separa da superfície e a sustentação se perde. Se estiver aberta demais, o vento passa sem criar a diferença de pressões que gera a força lateral. O timoneiro deve ajustar a vela com base no vento aparente e não no vento real. Isso obriga a avaliar constantemente a velocidade do barco e corrigir o ângulo de ataque. O ajuste da vela é apenas uma parte do processo. O comportamento do componente submerso também determina se o avanço será eficiente. Esse elemento é responsável por transformar a força lateral em empuxo para frente. Para conseguir isso, precisa gerar resistência lateral sem adicionar atrito excessivo. Resistência lateral insuficiente provoca derrapagem. Resistência excessiva freia a embarcação. O projeto moderno busca um equilíbrio entre essas duas condições por meio de um perfil hidrodinâmico otimizado. Sua forma é semelhante à de uma asa de avião invertida. A água escoa mais rápido de um lado do que do outro, e isso gera uma força lateral que contrabalança a força produzida pela vela. A combinação entre a vela e o componente submerso cria um par de forças que mantém o barco estável. A vela gera uma força lateral que tende a adernar a embarcação. O componente submerso gera uma força oposta que equilibra essa tendência. Quando essas duas forças estão equilibradas, o barco se inclina apenas o necessário para manter estabilidade e gerar avanço. A adernação controlada é essencial. Uma adernação excessiva provoca perda de sustentação. Uma adernação insuficiente indica que a vela não está gerando toda a força disponível. O timoneiro precisa controlar essa inclinação por meio de ajustes de escota e da área de vela. Em situações de vento forte, a área da vela é reduzida para manter o controle. Isso é feito por meio de risos, que diminuem a superfície exposta ao vento. Com menos área, a força lateral diminui e um ângulo estável é mantido. O mais importante é evitar que a vela gere mais força do que o componente submerso consegue transformar em avanço. Se esses dois elementos não permanecerem equilibrados, o barco perde rendimento ou pode até ficar parado de frente para o vento. O comportamento do casco também influencia a capacidade de orça. Um casco mais estreito oferece menos resistência na água e facilita o avanço. Um casco mais largo aumenta a estabilidade, mas pode reduzir a eficiência em ângulos fechados contra o vento. Veleiros de competição costumam ter cascos estreitos e leves. Veleiros de recreio priorizam estabilidade e conforto. Em ambos os casos, o projeto do casco busca uma interação eficiente com o componente submerso para manter a resistência lateral adequada. Outro fator relevante é a distribuição de peso a bordo. O peso influencia a posição do casco na água e modifica a forma como ele interage com o fluxo.
Excesso de peso na proa afunda a parte dianteira do barco e cria atrito adicional. Excesso de peso na popa eleva a proa e prejudica a capacidade de manter o ângulo correto em relação ao vento. Navegadores experientes distribuem o peso com precisão para otimizar o desempenho da embarcação. O mastro também afeta o comportamento geral. Sua inclinação altera o centro de esforço da vela. Uma inclinação para trás pode melhorar a orça em algumas embarcações ao aproximar a linha de ação da força da vertical do componente submerso. Uma inclinação para frente pode dificultar a manobra. Por isso, o ajuste do mastro é uma parte essencial em veleiros de competição, onde cada grau pode fazer a diferença. Em condições de vento instável, o desafio é ainda maior. O timoneiro precisa antecipar variações de intensidade e direção. Se o vento gira alguns graus para um lado, o ângulo do vento aparente muda imediatamente. Isso pode transformar uma orça eficiente em uma configuração instável. O timoneiro deve corrigir o rumo ou ajustar a vela na hora para manter a sustentação. É um processo contínuo que exige atenção constante. A coordenação entre o leme e a vela é essencial. O leme controla a direção do casco dentro da água. Se o leme gira demais, cria atrito e reduz a velocidade do barco. Se gira de menos, o barco perde a capacidade de manter o ângulo de avanço contra o vento. O equilíbrio correto entre o ajuste do leme e o ângulo da vela permite que a força lateral se transforme em empuxo. Essa interação contínua entre vento aparente, sustentação, resistência lateral, adernação, distribuição de peso e ajustes do leme é o que torna a orça uma manobra técnica complexa. Não se trata de empurrar o barco contra o vento. Trata-se de usar a física do ar e a física da água para transformar forças que parecem contrárias em movimento útil. Esse é o fundamento da navegação moderna. A capacidade de navegar contra o vento nem sempre existiu. As embarcações mais antigas dependiam totalmente de o vento soprar por trás. As velas eram grandes superfícies retangulares projetadas para receber empuxo direto. Quando o vento mudava de direção e passava a soprar de frente, os barcos ficavam imobilizados por dias ou semanas. Essa limitação condicionava rotas comerciais, expedições e operações militares. As frotas não avançavam quando queriam, mas quando o vento permitia. A dependência era tão grande que existiam regiões inteiras do oceano, onde correntes e ventos dominantes decidiam quem podia navegar e quem ficava preso. A mudança começou quando os navegadores compreenderam que podiam orientar a vela em ângulo em relação ao vento, e não apenas de forma perpendicular. As civilizações mediterrâneas foram as primeiras a experimentar velas triangulares. Essas velas não buscavam receber empuxo direto do vento. Buscavam gerar a diferença de pressões que produz a sustentação lateral. O projeto permitia que o barco avançasse mesmo quando o vento soprava de lado ou até de um ângulo frontal. Esse avanço na engenharia naval transformou profundamente a navegação, porque introduziu a capacidade de escolher o rumo sem depender completamente da direção do vento. Os navios com velas triangulares podiam orçar. Essa manobra se tornou o elemento central da navegação avançada. As grandes potências marítimas começaram a combinar diferentes tipos de vela para aproveitar ao máximo cada situação. As velas quadradas continuavam úteis com vento de popa. As velas triangulares permitiam avançar quando o vento vinha de frente. Essa combinação aumentou a autonomia dos navios. Eles deixaram de depender de mudanças no vento. Passaram a manter rotas mais firmes e a reduzir desvios que antes eram inevitáveis. O passo seguinte veio com o desenvolvimento da quilha profunda. Esse componente submerso fornecia a resistência lateral necessária para transformar a força da vela em avanço útil. À medida que os navios se tornaram maiores, os engenheiros navais descobriram que a profundidade e o formato da quilha alteravam a capacidade de orça. Quanto mais eficiente fosse a quilha, maior seria a capacidade do barco de aproveitar a sustentação lateral. Quilhas profundas reduziam o derrapamento, aumentavam a estabilidade e melhoravam o controle em ventos fortes. Esse avanço permitiu aos navegadores explorar regiões do planeta onde antes era impossível manter um rumo estável. A navegação oceânica tornou-se mais precisa. Os navios passaram a seguir rotas que antes eram impraticáveis, porque agora conseguiam enfrentar ventos dominantes. Essa capacidade abriu caminho para expedições mais longas e aumentou a segurança das tripulações. Quanto maior a capacidade de orça de um navio, menos tempo ele ficava preso em áreas de vento adverso. A evolução continuou com o aperfeiçoamento das velas. Materiais tradicionais como linho e algodão foram substituídos por tecidos mais resistentes e leves. Isso permitiu manter a curvatura da vela com maior precisão, mesmo sob ventos fortes. Uma vela que preserva seu perfil aerodinâmico gera sustentação de forma mais consistente. Isso aumentou a eficiência geral do sistema e permitiu orçar em ângulos mais fechados. Os sistemas de controle também evoluíram. O leme tornou-se um mecanismo mais preciso.
Os mastros passaram a usar materiais mais rígidos e leves. A distribuição de peso foi estudada com mais cuidado. Tudo passou a ser orientado para maximizar a eficiência do conjunto formado por vela, casco e quilha. Cada melhoria trouxe pequenos ganhos de desempenho que, somados, permitiram aos veleiros modernos alcançar ângulos de orça impensáveis para embarcações antigas. A navegação contra o vento não se limita a longos trechos de orça. Ela inclui manobras específicas, como a virada por avante. Essa manobra permite mudar o rumo quando o barco cruza momentaneamente a direção do vento. Durante esse instante, a vela perde sustentação. O barco reduz a velocidade. O casco se estabiliza. Se o timoneiro não executar a manobra com precisão, o barco pode ficar parado de frente para o vento. Por isso, os navegadores praticam essa manobra centenas de vezes até dominá-la. Uma virada lenta pode ser suficiente para perder uma regata ou ficar exposto a um vento que não permite recuperar velocidade. Na navegação esportiva, essa manobra se torna crítica. Os barcos de regata competem constantemente em ângulos próximos ao limite de orça, porque essa é a forma mais rápida de avançar quando o vento não está alinhado com a rota ideal. Cada segundo conta. Cada ajuste altera o comportamento do barco. Em embarcações de alto desempenho, as tripulações trabalham de forma coordenada para deslocar peso, corrigir a adernação, tensionar cabos e ajustar as velas. Tudo acontece enquanto o barco avança em ângulos fechados contra o vento. À medida que a precisão desses sistemas aumentou, surgiram novas formas de reduzir a fricção do casco. Os cascos mais modernos utilizam materiais compósitos que diminuem a resistência à água. As superfícies são projetadas para evitar turbulências. Cada centímetro do casco é estudado para melhorar a eficiência. O objetivo é permitir que a sustentação gerada pela vela e a resistência lateral produzida pela quilha se convertam na maior velocidade possível. A evolução mais radical chegou com os foils. Esses apêndices submersos funcionam como asas que elevam parte do casco para fora da água quando o barco atinge velocidade suficiente. Ao reduzir a área em contato com a água, a fricção diminui e a velocidade aumenta de forma drástica. Isso permite que alguns veleiros modernos superem de maneira rotineira a velocidade do vento real. Os foils exigem um controle extremamente preciso, porque pequenas variações de ângulo podem causar perda de sustentação hidrodinâmica. Ainda assim, a eficiência que proporcionam transformou a navegação de alta competição. Toda essa evolução tecnológica tem uma origem comum: a necessidade de aproveitar a força lateral gerada pela vela e transformá-la em avanço útil. Das primeiras velas triangulares aos foils modernos, tudo se baseia no mesmo princípio: controlar o vento aparente, maximizar a sustentação, reduzir a fricção, transformar um vento contrário em uma fonte de energia. Essa é a lógica que guiou a engenharia naval ao longo de séculos. Os veleiros modernos levaram a navegação contra o vento a níveis que superam tudo o que se considerava possível há apenas algumas décadas. A combinação de novos materiais, análises aerodinâmicas de alta precisão e sistemas de controle avançados permitiu que essas embarcações aproveitem o vento com eficiência extraordinária. Tudo se baseia em medir com exatidão o vento aparente e ajustar cada elemento do barco para obter a maior sustentação possível sem comprometer a estabilidade. Em um veleiro atual, o formato da vela não é resultado de intuição artesanal. É o produto de estudos aerodinâmicos semelhantes aos utilizados na aviação. As velas são fabricadas com materiais laminados que mantêm sua curvatura ideal sob grandes cargas. Isso permite gerar sustentação de forma consistente, mesmo quando a direção do vento muda de um momento para outro. A rigidez estrutural evita deformações que reduziriam a eficiência. A precisão na forma da vela é tão importante que muitas equipes utilizam sensores e softwares especializados para ajustar a tensão exata em cada ponto. A otimização não termina na vela. O mastro e a mastração também desempenham um papel essencial. Uma vela só gera sustentação se o seu perfil permanecer estável. A rigidez do mastro impede que a vela se deforme sob pressão. A mastreação mantém o mastro em posições que maximizam o rendimento. Os navegadores ajustam a inclinação do mastro conforme a intensidade do vento e o comportamento do barco. Um mastro mais vertical pode aumentar a sustentação em ventos moderados. Um mastro levemente inclinado para trás melhora o controle em ventos fortes. O casco também evoluiu. Os projetos modernos reduzem a superfície molhada para minimizar a fricção. Menos fricção significa maior velocidade e um vento aparente mais intenso que aumenta a sustentação. Esse processo favorece o desempenho em orça. Os engenheiros estudam como a água escoa sob o casco para evitar turbulências e manter o fluxo estável no componente submerso que fornece a resistência lateral necessária. As embarcações de alto desempenho incluem instrumentos eletrônicos que mostram ao navegante em tempo real a direção do vento aparente, a velocidade do barco, os ângulos ótimos de orça e a adernação.
Essas informações permitem decisões imediatas. Se o vento muda alguns graus, o sistema indica a necessidade de ajustar a vela. Se a adernação ultrapassa o limite desejado, o navegante reduz a área vélica ou modifica o ângulo de ataque. Esse nível de controle técnico permite que os veleiros modernos mantenham altas velocidades mesmo quando o vento parece pouco favorável. O desenvolvimento dos foils levou essa eficiência a um patamar ainda mais alto. Quando o barco começa a se elevar sobre os foils, a fricção diminui drasticamente. A sustentação hidrodinâmica gerada por essas asas submersas suporta grande parte do peso da embarcação. Com menos casco em contato com a água, a resistência cai e o vento aparente aumenta. Isso possibilita alcançar velocidades que multiplicam a do vento real. Em algumas embarcações, os foils podem ser ajustados em tempo real para se adaptar a mudanças repentinas nas condições do mar ou do vento. Operar um veleiro com foils exige uma coordenação extrema. O controle da altura é crítico. Se o foil se eleva demais, perde sustentação e o casco bate na água com força. Se afunda demais, a fricção aumenta e o barco perde velocidade. O navegador precisa equilibrar a sustentação aerodinâmica da vela com a sustentação hidrodinâmica do foil. É uma interação complexa que só funciona quando ambos os elementos produzem forças compatíveis e quando o casco mantém a estabilidade necessária. Em condições reais, os navegadores precisam tomar decisões rápidas que afetam o desempenho. Se uma rajada aumenta a intensidade do vento, o vento aparente pode crescer de forma brusca. Nessas situações, o barco gera mais sustentação do que o necessário e pode adernar demais. O navegador reduz a área de vela para evitar perder o controle. Se o vento diminui, ele aumenta a área ou ajusta as velas para recuperar sustentação. Todo esse processo acontece em segundos e determina se o barco mantém velocidade ou fica parado de frente para o vento. Navegar contra o vento também exige avaliar o estado do mar. As ondas podem modificar o escoamento do ar ao redor da vela e o fluxo de água ao redor do componente submerso. O impacto de onda pode reduzir a sustentação temporariamente. Para compensar, o navegador ajusta o ângulo da vela ou altera o rumo alguns graus. Mesmo em barcos de competição, esses ajustes são feitos quase de forma contínua. Cada correção mantém o fluxo aerodinâmico e o fluxo hidrodinâmico em condições eficientes. A interação entre todos esses elementos mostra por que navegar contra o vento não é uma contradição física, mas uma consequência lógica da aerodinâmica e da hidrodinâmica aplicadas ao projeto naval. A vela gera uma força lateral. A água oferece resistência lateral. O resultado é um avanço em ângulo que se transforma em deslocamento líquido em direção a um destino localizado de frente para o vento. Tudo depende de manter uma relação precisa entre o vento aparente, o formato da vela e a resistência sob a água. A manobra produz uma sensação característica na tripulação. O barco aderna, o convés permanece sob tensão. O vento pressiona a vela e o casco avança sem parar. Embora as forças pareçam opostas, o resultado é um movimento estável e contínuo. O domínio dessa técnica permitiu que veleiros percorressem milhares de quilômetros sem motores e que embarcações modernas de competição alcançassem velocidades superiores às do vento real. Ao longo do vídeo, mencionamos um dado muito específico relacionado a um componente submerso que transforma a força lateral da vela em avanço útil e que torna possível navegar contra o vento. A pergunta é: vocês se lembram de qual é esse componente? Se acham que sabem, deixem nos comentários e vamos ver quantos acertam. E se ainda não são inscritos, este é o momento. A capacidade de navegar contra o vento é uma demonstração clara de como a engenharia consegue transformar forças que parecem opostas em um sistema eficiente. Quando entendemos o vento aparente, a sustentação aerodinâmica, a resistência lateral e a interação entre esses fluxos, fica claro por que um veleiro pode avançar em direção a um destino situado de frente para o vento. É o resultado de séculos de evolução no design naval e de um princípio que continua tão válido quanto sempre: usar um vento que parece contrário para gerar avanço útil.